Olá, bem-vindo a mais essa edição do FIB Conversa, esse ano em parceria com o Jota. Eu sou Fábio Graner, analista-chefe e analista de economia do Jota. E o nosso entrevistado hoje é o ministro Benjamin Ziller, ministro do TCU, mestre em Direito e engenheiro. Ele participou do painel Futuro do Direito Administrativo Sancionador, aqui no segundo Fórum Futuro da Regulação, promovido pelo FIB. Ministro, bem-vindo. Obrigado pela entrevista. O senhor, na sua palestra, mencionou sobre a necessidade de olhar a consensualidade de um ponto de equilíbrio, evitando, por exemplo, o risco moral. Queria que o senhor desenvolvesse a preocupação do senhor em fazer uma consensualidade que não estimule comportamentos indevidos, a continuidade de comportamentos indevidos. Obrigado aí pela oportunidade. A gente viu que a consensualidade se manifesta no âmbito do direito administrativo em dois locais distintos. Você pode usar a consensualidade para resolver conflitos entre o Estado e um particular, geralmente conflitos que nascem de um contrato no campo regulatório, em que é um contrato de concessão de serviços públicos. E nesse momento, quando você usa da consensualidade, por exemplo, para resolver um conflito atinente ao reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato, ou um problema qualquer contratual, é importante que a consensualidade represente o meio caminho entre uma pretensão do Estado e uma pretensão do particular, mas que ela não seja vista pelos demais particulares, pelo mercado, como uma homenagem, como um incentivo a uma inadimplência, à quebra do pacta sunt servanda. Ou seja, é importante que naquele caso concreto fique demonstrado que a solução consensual ela é juridicamente adequada, ela é comutativa, ela é vantajosa e ela é a melhor alternativa dentre as outras colocadas para resolver um problema que era um obstáculo à realização de obras, à prestação de serviços públicos adequados. Então, da mesma forma que no direito administrativo sancionador tradicional, em que você tem também acordos de leniência, termos de ajustes de conduta, deve ficar bem claro que a consensualidade não deve obstruir ou sombrear o poder sancionatório do Estado, ou seja, preservar a capacidade sancionatória do Estado. É importante que, nesse caso da resolução dos conflitos, que o mercado continue acreditando que a regra é o cumprimento dos contratos, mesmo dos contratos administrativos assimétricos, tradicionais, que nós temos, que são contratos imperfeitos de longo prazo. Ministro, quais as melhorias que o senhor considera que poderiam ser implementadas para fortalecer o regime de leniência? O que a experiência recente ensinou nesse tema? Olha, se eu tivesse que falar em poucas palavras, o que aconteceu no mundo da leniência nessa última década, principalmente a partir da operação da Lava Jato, foi muito de voluntarismo e, às vezes, uma falta de rigor técnico, de visão científica, de capacidade de prognosticar as consequências dos acordos de leniência. A gente tem pelo menos dois grandes acordos de leniência. Há uma tipologia de acordos de leniência no Brasil, é grande, mas você tem o acordo de leniência que foi realizado pelo Ministério Público, que surgiu na Lava Jato, como uma consequência da lei das organizações criminosas, do acordo de colaboração premiado com o réu de um processo penal. Então foram firmados acordos de leniência com as empreiteiras envolvidas na Lava Jato. E esses acordos de leniência, eles, ao mesmo tempo em que isentavam, diminuíam as sanções penais e os reflexos civis das sanções penais para as empreiteiras, eles buscavam alavancar a investigação. Na verdade, esses acordos de leniência para o Ministério Público era o fecho de um conjunto de acordos de colaboração premiada que foram assinados e firmados com diretores da Petrobras e também diretores e acionistas, controladores das empreiteiras. Não há no direito positivo brasileiro uma tipologia para esse acordo de leniência. Ele foi criado dentro de uma concepção principiológica, a partir de tratados internacionais. E esse acordo de leniência, disse bem o ministro Vinícius na palestra, ele não foi pensado olhando as consequências desses acordos e do que estava acontecendo para o mercado de construção civil,
das grandes empreiteiras brasileiras. O que nós tivemos foi um conjunto de acordos voluntaristas com a imputação de sanções e de obrigações de ressarcimento às empreiteiras, sem que houvesse uma imputação, uma comutatividade, uma relação bionívoca entre a sanção ou o ressarcimento e as condutas das empreiteiras. E não foi visto também qual era a consequência daqueles acordos para o futuro. Muitos desses acordos estabeleciam uma ability to pay, ou seja, projetavam no tempo o pagamento dessas multas e desse ressarcimento. E essas empresas, obviamente, depois da Lava Jato, entraram numa situação muito difícil do ponto de vista econômico e financeiro, algumas em recuperação judicial, outras foram liquidadas. E, portanto, nós percebemos hoje uma contração muito evidente do mercado de construção civil, do grande mercado de construção civil no Brasil, é claro, em razão também de ter sido o leading case dos acordos de leniência firmados entre o Ministério Público e as empresas. Depois você vê que a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, comete a CGU a possibilidade de firmar acordos de leniência com as empresas. E aí você tem um outro capítulo dos acordos de leniência já estabelecidos de forma mais racional, de forma paramétrica, bionívoca, com uma preocupação de se estabelecer programas de integridade que devem ser acompanhados pela CGU, ou seja, uma tentativa de, ao mesmo tempo, punir as empresas e imputar a elas responsabilidades, mas buscar a preservação e a melhoria do quadro mercadológico daquele específico setor, no caso a construção civil, as empreiteiras no Brasil, né? Como o senhor visualiza o futuro do direito administrativo sancionador em um cenário de crescente digitalização e uso de tecnologias? Quais são os impactos esperados dessas mudanças que estão em curso, né, no ambiente tecnológico, no controle e na fiscalização? Olha, primeiro, uma contribuição extraordinária. Grande parte dos processos do Tribunal de Contas, dos processos administrativos, podem agora serem automatizados, digitalizados, receber o influxo das melhorias trazidas pela inteligência artificial. Isso não significa que nos processos, ao final, não haja necessidade da pessoa física que vai decidir, que vai comandar, que vai, afinal, usar da proporcionalidade, da razoabilidade, do devido processo legal para extrair daquele processo uma decisão que seja construtiva, que homenageie o interesse público. De outro lado, uma das questões, também no âmbito do processo administrativo como um todo, o Tribunal de Contas e a administração pública brasileira está se instrumentalizando também com digitalização, com o uso de recursos de TI, com inteligência artificial. Então, os métodos, por exemplo, do controle externo hoje, eles são apoiados em robôs, em métodos econométricos. Nós fazemos avaliações de riscos rodando programas onde o programa nos demonstra as zonas onde há maior risco de cometimento de fraudes. Nós usamos métodos econométricos para calcular sobrepreços. Nós usamos inteligência artificial para fazer prognósticos, por exemplo, no caso dos processos de solução consensual, em que você tem 4 possibilidades, então você usa a inteligência artificial para verificar a vantajosidade dos 4 cenários que são identificados pelo tribunal. De outro lado, a gente também tem o receio da contrapartida, ou seja, nas licitações e contratos, você tem, por exemplo, a possibilidade dada pela nova lei do uso de portais privados para o processamento de licitações. São portais que são fornecidos por empresas privadas. E nós estamos fazendo hoje uma auditoria de conformidade para verificar se esses portais estão desempenhando um papel adequado. A gente tem notícias de fraudes, de que nos portais privados os programas permitem a quebra da ideia da isonomia, que sejam concedidas vantagens a licitantes que não são concedidas a outros, a eliminação de licitantes, eventualmente, que não paguem os valores cobrados pelos portais. Nós queremos verificar a auditabilidade dos portais, se eles tratam os dados de forma adequada. Então, agora nós temos um outro problema, que é como controlar uma administração pública que delega ao setor privado a possibilidade de uso
das ferramentas de tecnologia da informação. Isso só é possível com o uso também pelo controle das mesmas técnicas de tecnologia da informação e a capacidade que nós estamos desenvolvendo de auditar sistemas, ou seja, antes dos sistemas operarem, que nós possamos qualificar e assegurar que aquele sistema é adequado e reproduz fielmente o que a lei, afinal, deseja, os ditames legais, as regras estabelecidas pela lei. Ministro, a gente está caminhando para o final, tem mais duas perguntas. Uma delas é mais geral. Quais os principais tipos de fraudes e desvios mais comuns que o TCU tem identificado em suas auditorias e o que pode ser feito para diminuí-las em sua visão? Bem, no campo das licitações e contratos, as fraudes são típicas e, na verdade, elas podem eventualmente ser realizadas hoje de forma mais sofisticada, mas não são novidades. Por exemplo, nas licitações, fornecimento de atestados de qualificação técnica falsos que não reproduzem a real capacidade da empresa, atestados de qualificação econômico-financeira também falsos, fraude em balanços, no cálculo de índices, ou seja, isso pode levar à contratação de uma empresa que não seja qualificada do ponto de vista técnico ou econômico-financeiro. Uma fraude muito comum no TCU é a utilização por empresas que não são micro e pequenas empresas, de atestados de micro e pequenas empresas, atestando que elas são micro e pequenas empresas, o que faculta a elas o uso de prerrogativas dadas por uma lei e, afinal, isso seria absolutamente ilegal. Outras irregularidades são nas contratações diretas, há uma necessidade de pesquisa de preços, e muitas vezes a gente percebe que essa pesquisa de preços ela é feita de forma irregular, feita com empresas já previamente escolhidas, de forma a permitir que haja uma contratação com sobrepreço e superfaturamento. E uma última fraude, para exemplificar, hoje nós temos uma fraude muito comum que está se alastrando no sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços é um excelente sistema que permite a contratação, a confecção de uma ata de registro de preços, com preços registrados de uma empresa, do qual vão nascer inúmeros contratos. Existe uma figura do carona que adere a essa ata de registro de preços, e nessa adesão há inúmeras fraudes, há inúmeras irregularidades, adesão sem que haja uma conexão entre os objetos, um aumento dos quantitativos, ou seja, você tem uma licitação pequena e com a adesão, a adesão a diversos caronas, você aumenta os quantitativos registrados, o que permite que uma pequena licitação se torne uma grande licitação com lucros extraordinários. E o que é pior de tudo, que foi inclusive objeto de uma reportagem no Fantástico, a comercialização por agentes privados de atas de registros de preços de forma irregular, ou seja, fraudando a regra da licitação e induzindo principalmente municípios, órgãos de pequenos municípios a aderirem a atas de registro de preços que já estão em nome de determinada empresa. Então, agentes da empresa que comercializam de forma espúria a adesão à ata de registro de preços. Esse é um fenômeno que vem se alastrando no Brasil. Ministro, para finalizar, há críticas de que o controle externo tem avançado além das suas atribuições, buscar impor uma certa forma de condução de política pública, de gestão pública, especialmente no campo fiscal. Como o senhor responde a esse tipo de crítica? Olha, a atividade fiscalizar é uma atividade que cria contrariedade, né? A gente brinca no Tribunal de Contas que se você é muito criticado, há um problema, mas se você é muito elogiado, também há algum problema, porque nós somos um fiscal e quando nós somos parados numa rodovia para responder à fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, isso não é agradável, mas isso é obviamente necessário. O tribunal tem respeitado sempre a zona de discricionariedade do agente público na atividade regulada, principalmente quando nós falamos na atividade controlada, principalmente quando nós falamos da regulação de serviços públicos, do controle sobre as agências reguladoras. Nós temos sempre a ideia, que isso está colocado na nossa jurisprudência, de que nós fazemos um controle de segunda ordem. Nós controlamos a regulação. No fundo, nós regulamos por meio de recomendações, sugestões, do estabelecimento de uma interlocução para a melhoria do método regulatório, para que novas premissas sejam
analisada, para que novos métodos sejam levados em consideração, novos cálculos possam ser feitos para a melhoria do serviço público, para que o interesse público possa ser respeitado. Mas, óbvio que, em alguns casos, há um limite tênue entre ilegalidade e discricionariedade. O tribunal, quando há ilegalidade, mesmo no exercício discricionário, ele usa o seu ferramental constitucional e legal para punir, para determinar, para expedir mandamentos e ordens para a correção da ilegalidade. Então, nesses casos, surge sempre alguns que são contrariados, dizendo que o tribunal, obviamente, interferiu na gestão pública. Isso, repara, há recursos, a decisão do tribunal é submetido à revisão jurisdicional, o monopólio da jurisdição prevalece no Brasil. Então, alguém que esteja contrariado com uma decisão do tribunal pode manejar os recursos internos da própria jurisdição de contas ou, eventualmente, buscar no Poder Judiciário a revisão daquele julgado. Mas eu já estou há 30 e tantos anos no tribunal e posso dizer que a nossa jurisprudência cada vez mais está decantando no sentido de preservar essa discricionariedade da gestão pública. No campo fiscal, eu fico até meio surpreso da pergunta, porque essa é a nossa função mais importante, ou seja, a verificação do equilíbrio fiscal, da gestão fiscal. A lei de responsabilidade fiscal comete ao TCU mais de 40 atribuições aos tribunais de contas. Então, interferir na gestão fiscal, analisar a gestão fiscal, verificar o equilíbrio entre receitas e despesas é da natureza do controle externo, é algo que nós temos que fazer e que nós fazemos há muito tempo. Essa é a mais tradicional das competências dos tribunais de contas. Obviamente, o que nós buscamos é o respeito às regras constitucionais, às regras do arcabouço fiscal, às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LDO, da Lei Orçamentária e, por certo, quando nós fazemos isso, nós contribuímos para a ideia de equilíbrio fiscal, equilíbrio entre receitas e despesas, para que o Brasil possa crescer dentro de uma ideia de equilíbrio orçamentário e financeiro. Ministro, muito obrigado pela entrevista que a gente realizou aqui na Academia de Ciências de Lisboa, um lugar muito bonito. Muito obrigado, parabéns pelo evento e estou sempre à disposição.